Vamos agora para o couro. Cheiro de poder, o cheiro que eleva a autoestima. Resenha de hoje muito interessante do couro da casa. Erba Leather da Sospiro. Esse perfume muito interessante mesmo, que você precisa de conhecer. Venha assistir essa resenha até o final. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês gostaram da última resenha, vai estar aqui no card caso não tenha assistido, tá bem? E, como sempre, quer comprar perfume de nicho a pronta entrega com preço excelente? Primeiro link na descrição. Quer comprar perfume de nicho para você conhecer por preços excelentes? Segundo link na descrição, tá bem? Se inscreva no canal, o canal está cada vez mais se expandindo e, principalmente, espalhando conhecimento rico e principalmente com fundamentos para todos vocês, tá? Esqueçam contratipo, esqueçam esse tipo de perfume, esqueça perfume barato. Se você quer perfume barato, aqui não é o canal, tá bem? Eu vou deixar claro para vocês, aqui a gente não gosta de água suja e nem de contratipo, que são a mesma coisa, tá? Erba Leather Sospiro, um perfume de 2020 assinado por Christian Provenzano. Famoso perfumista, tem a sua linha particular, muito conhecido pela Bottega de Victorious, uma casa britânica, tá? Uma casa inglesa muito conhecida, com perfumes caríssimos e ultra luxo. Tá bem? A apresentação desse perfume é o único que muda, pessoal. Por que é o único que muda? Todos eles têm uma base branca, este daqui tem uma base preta. Essa é a diferença dele. Ele tem essa base preta para combinar com esse frasco que na hora que eu te mostrar é muito bonito. Fundo da caixa é bem padrão. Papelão duro, tá? Não é tão interessante assim, mas olha quão bonito esse perfume fica. Fala sério, olha isso aqui. Deixa eu até colocar aqui, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. É um perfume belíssimo, belíssimo. Borrifador, vocês viram no último vídeo, tenho certeza. Olha esse borrifador. Olha o quão bem ele dosa. Maravilhoso. O frasco, agora. Erba Leather. Aqui nós temos escrito, não peguei para falar, Sospiro Collection ou de Parfum. Concentração, ou de Parfum. Gente, esse frasco aqui, de todos os outros, claro que eu não conheci o que é vermelho, tá? Eu não me lembro o nome do perfume. E nem os que são azuis escuro, tá? Erba Leather é um perfume totalmente diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Ele tem uma nota muito peculiar que, creio eu, que essa nota vai aparecer com muita tendência no ano de 2024 nos perfumes, que é a nota de maracujá. Ela tem aparecido bastante, tá? Esse perfume ele é um pouquinho antigo, 2020, antigo, né? De 4 anos atrás, mas essa nota de maracujá, ela tem aparecido com um pouquinho mais de frequência nos perfumes, e nesse ano, que está sim sendo um ano mais quente, as casas investem nisso também. E elas prestam muita atenção em mudanças climáticas para lançar os seus perfumes. E Erba Leather tem o maracujá logo em sua abertura, junto de outras duas notas cítricas, a bergamota e o limão. Bergamota e limão deixa simplesmente o maracujá um pouquinho mais ácido, tá? Porém, na sua abertura você só vai pegar o maracujá. É um maracujá ácido, como eu disse, que sim, pessoal, ele é bem afiado, tá? Bem afiado mesmo. Pode ser que a primeiro momento você já cause, assim, já receba
Um banho de maracujá que você fala, opa, peraí, não gostei desse perfume. Mas não julgue um perfume simplesmente pela sua abertura. Aguarde a sua evolução e a sua secagem, tá bem? Na sua nota de coração, ele tem o jasmim, couro e o sândalo. O jasmim para dar aquela balanceada, o couro para deixar bem agressivo e o sândalo, que é uma madeira cremosa. Sendo uma madeira cremosa, ele vai deixar, junto com o jasmim, que eles proporcionam um acorde maravilhoso, que é um acorde macio, branco, tá? Cremoso. Com essas notas de couro, esse couro vira quase uma camurça, gente. Ele vira literalmente isso aqui. O revestimento deste perfume. É maravilhoso. E para melhorar ainda assim, na sua nota de base ele tem âmbar, vetiver e novamente o couro. Essa base com vetiver deixou esse perfume muito parecido com o Ombre Leather da Tom Ford. Tá bem? Ele lembra, assim, esse couro mais macio, esse couro como se fosse uma jaqueta mesmo, tá? Não é aquele couro desafiador que, né, quem teve a oportunidade ou o desprazer de ir em um curtume sabe do que eu tô falando. É um cheiro bem repugnante, bem pungente, que sem dúvida alguma mais espanta do que atrai, tá? Ele faz isso sim, sem dúvida alguma. Tá bem? Essas nuances cítricas que você capta na abertura deste perfume, em junção às suas notas de coração, torna esse perfume macio. Então é aquele tipo de couro fácil para você ter. É um perfume de couro que agrada com facilidade, diferente, né, daqueles outros perfumes de couro que só trabalham essa nota e deixam ela pungente, que é a natureza do couro. O couro é uma nota pungente, uma nota forte, de personalidade. Porém, esse perfume aqui, ele tem a sua personalidade, porém é uma personalidade mais alegre, mais leve, tá? Não é tão carregada. Se vocês gostam de perfume, posso se dizer sim, sensual, porém não agressivo, não aquele perfume macho alfa, digamos assim, é esse daqui. Aquele perfume um pouquinho mais leve, mais jovem, tá? Que não vai te envelhecer tanto. Sem dúvida, Herbalaire é o perfume que você precisa conhecer ou até mesmo ter na sua coleção, tá? Sem dúvida alguma. Esse perfume, o mais interessante dele que me chamou a atenção é o couro com o maracujá. Eu particularmente não conhecia essas duas notas trabalhadas juntas. É diferente, tá? É um perfume autêntico na minha percepção, tá? Se você conhece algum outro perfume que tem essas duas notas juntas, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu tô curioso, tá? Eu realmente gostaria de conhecer, porque eu achei, assim, muito inteligente. Genial mesmo, genial completamente. Um cheiro elegante, jovem, sensual, sexy, porém muito masculino, tá? Não vejo mulheres vestindo este perfume. Esse daqui, sem dúvida alguma, mulheres não conseguem vestir, tá? Se você é mulher, gosta, tudo bem, sem problema nenhum, fique à vontade, mas não é um perfume que tende ao lado feminino, tá? Na minha percepção, é um perfume que vai render elogios, sim, desde que, aí é que tá, não esteja tão quente. Ele não é um perfume muito versátil, por mais que tenha essas notas cítricas em sua abertura, tá? Não tem tanta versatilidade, é um perfume que você pode utilizar durante o dia sem problema algum, desde que você trabalhe, né, em um ambiente climatizado ou esteja frio, tá bem? Seu desempenho, assim como o último perfume que eu resenhei, é muito alto, tá? É muito alto mesmo, é grande e de verdade é muito bonito esse frasco. É muito bonito. É um desempenho que chama atenção. A gente está falando de um perfume de couro, que tem couro na sua base e no seu coração. A gente está falando de mais de 15, 16 horas de desempenho. Imagine um perfume que fixa 16 horas na sua pele, tá? Se você borrifar na camisa, pode ter certeza que mesmo após o primeiro ciclo de lavagem, ele vai ainda estar impregnado na sua roupa, tá bem? Projeta bastante,
tá? Ele tem uma projeção bem intensa, concentração eau de parfum. O rastro que ele deixa é gigantesco. Esse abacaxi deixa um rastro... Esse maracujá deixa um rastro muito grande. Tá bem, pessoal? Em junção com esse jasmim, esse sândalo no coração, é maravilhoso. Tá bem? Espero que vocês gostaram dessa resenha. Agradeço vocês. Um super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.